Tá? Como eu falei para vocês, todas as aulas que a gente tiver em relação ao assunto que a gente foi abordar, eu vou gravar todo o conteúdo para que no dia que a gente marcar o simulado eu possa enviar os links para vocês puderem assistir, tá certo? Acho que isso vai facilitar muito para vocês, pela questão de facilitar, né, no estudo de vocês. Às vezes tem gente que fica muito cansado lendo e às vezes quer só escutar o assunto, assistir algum vídeo aula em relação ao assunto, né? Enfim, então finalizamos, graças a Deus, o Japão e os tigres asiáticos, né? Espero que vocês tenham pegado alguma informação em relação ao conteúdo que a gente viu. Não é isso? Então a gente vai dar agora continuidade a um novo assunto, né? É um assunto que é bastante interessante a gente analisar, que é o Oriente Médio, né? Qualquer dúvida sobre o Oriente Médio, vocês podem fazer as perguntas. Caso eu não saiba responder no momento, nas próximas aulas eu trago informação de acordo com a pergunta que vocês fizerem em relação ao Oriente Médio, tá certo? Então, com isso, a gente tem, né, o início da nossa aula estudando sobre essa região do Oriente Médio, que é marcada, por exemplo, em algumas religiões, elas colocam como o berço da civilização. A página, deixa eu ler agora para você, tá? É a partir da 257, tá? 257. Tá? Então, o Oriente Médio ele é marcado por se caracterizar o início da civilização, né? Algumas religiões acreditam que o Oriente Médio foi onde surgiu, né, a população, ou seja, surgiu as pessoas, né? Foi o marco da humanidade, onde as pessoas se concentraram mais nesses locais e começaram a criar ali as suas moradias e o local onde morar, né? Como, por exemplo, o cristianismo, né, que acredita em relação da criação de Deus sobre a humanidade, a influência de Deus sobre a humanidade. Eles acreditam que a partir de Adão e Eva, né, foi construída ali, a partir dali, né, o que chamamos hoje de seres humanos, né? E a partir desse crescimento que houve nessa civilização, houve ali um expansionismo, né? E ali a partir da Torre de Babel, não sei se vocês já ouviram a história da Torre de Babel, houve ali a confusão de línguas, né? Por causa que o homem que construiu uma torre gigantesca, querendo chegar aos céus, e Deus, como punição, confundiam a língua dos homens, né? Colocando ali línguas que eles não puderam compreender, e ali houve a separação, né, das pessoas, onde cada um construiu o seu território, e por isso que temos hoje cada um com sua língua diferente, né? Então isso aqui é uma visão cristocêntrica, né, que os cristãos têm em relação isso, né, a página, em relação a o surgimento, né? Por isso que essa região se caracteriza muito sobre isso. Mas hoje a gente vai ver sobre algumas questões importantes, né? A gente vai ver todo esse conteúdo, certo? Ele é muito extenso, mas a gente vai ter que ver, né, pelo menos mais da metade dele, certo? Então a gente vai ver aqui alguns objetivos que a gente vai ter durante as nossas aulas, né? Eu coloquei aqui para vocês alguns objetivos que são estudar e compreender a geopolítica do Oriente Médio. Então é importante entendermos a formação natural, as questões políticas, como surgiu, né, esse continente, qual o seu território, densidade demográfica. Então tudo isso está ligado à geopolítica, e a gente deve entender como funciona esse continente hoje, como funcionou ele no passado, quais as principais características que ele tem, os principais
pontos turísticos, enfim. Tudo isso é importante, assim como a gente, por exemplo, viu nos tigres asiáticos, a geopolítica do Japão, a geopolítica de Hong Kong, que são os tigres asiáticos, de Hong Kong, de Singapura. É importante a gente ver e analisar quais são os principais fatos que compõem o Oriente Médio, tá certo? Eu vou mandar, gente, tudo certinho, tá? Só vou modificar algumas coisas e deixar bem organizado para vocês, tá? Então tudo isso, gente, está ligado à geopolítica, tá? Tudo isso é importante para entendermos essa localização, onde está localizado também, em qual parte do continente, né? Então tudo isso é importante, beleza? Tudo isso é importante. A outra questão é a localização geográfica estratégica do Oriente Médio e as disputas por petróleo da região. Então a gente vai ver aí em algumas regiões onde possui a maior quantidade de petróleo, né, a gente vai ver que é muito disputada por alguns países, né? Tanto é que hoje, por exemplo, o 8º ano eles estudaram, na verdade, sobre alguns países que eles visam o seu crescimento petrolífero, sendo que ele é um dos grandes, né, uma das grandes fontes de riquezas minerais de muitos países, como por exemplo os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles visam muito e eles guerreiam por um território que possui uma grande quantidade de petróleo, né? Como por exemplo a gente vê a guerra na Síria, que é no Oriente Médio. A guerra na Síria, que já dura vários e vários anos, parece que nunca vai ter fim essa guerra, onde morrem muitas pessoas, muitos soldados. Eu não sei se vocês até veem, na verdade, os vídeos de soldados voltando para sua casa, né? Muitas vezes os seus filhos se emocionam, a sua mulher se emociona, ou o seu marido se emociona, né? Porque quem vai para a guerra não são somente os homens, mas as mulheres também. Então a gente vê que essa guerra tem causado muito prejuízo para ambos os lados, né? Para ambos os lados. Então isso é prejudicial para o país, né? Porque perde a sua população e tudo mais, porque visam apenas o poder, né? O querer ser maior do que os outros, né? Os Estados Unidos, apesar dele ser um dos maiores potências mundiais, apesar dela ser uma das maiores potências mundiais, ela visa cada vez mais o poder. Tomara que nesse governo novo, né, de Biden, tomara que flua as coisas, né? Fluam tudo, dê tudo certo, né? Com a relação com o Brasil, apesar de terem posicionamentos diferentes, mas tomara que a relação do Brasil para com os Estados Unidos se mantenha firme, né? De acordos, para que não possa se dissolver, né? Mas que possa se firmar mais e mais. Então a gente vê uma localização geográfica estratégica, a gente vai ver ali é uma localização onde muitas vezes contribui e muitas vezes não contribui para a formação do país. A gente vai ver alguns problemas, como por exemplo a escassez de água e as disputas pelo seu controle. Professor, o que significa isso? É exatamente isso que você está lendo. As pessoas disputam pelo controle da água. É exatamente isso. Para você ver o problema que esse país sofre em questão da escassez da água, né? A gente muitas vezes fica reclamando, né, da nossa região pela falta de água, pelo clima predominante quente, né? E a gente reclama muito em relação a isso, mas a gente tem que entender que esses países eles sofrem realmente com a escassez da água e com esses problemas hídricos. Ao ponto desses países eles disputarem, disputarem mesmo, guerrearem por água, né, gente? Então a gente vê aqui que a questão hídrica no país ela é bem escassa, né, pela questão da água. Então isso aí é um problema
que afeta infelizmente o Oriente Médio. Então o predomínio também, a gente vai ver o predomínio da etnia e do idioma árabe. Então a gente vai ver algumas etnias, quais os principais costumes não, qual Jesus amado, qual os principais povos, né, como eles se vestem, a gente vai ver até. A gente vai ver o idioma árabe presente, a gente vai ver o porquê desse idioma ser o mais conhecido dentre o Oriente Médio, né, aquelas linguinhas estranhas que a gente vê, né, muitas vezes, não sei o que, né, mas é o idioma deles, é o costume deles, a questão do idioma, né, então é uma característica deles. A gente também vai ver a diversidade cultural, tá? Esse país apresenta uma grande diversidade cultural e também religiosa, tá? Tanto cultural e religiosa, como por exemplo eu citei aqui o cristianismo, mas na verdade a religião que se mais parece, assim, digamos assim, com o cristianismo é o judaísmo, né? Eu falei cristianismo, mas a religião aqui presente no Oriente Médio é o judaísmo, tá? O judaísmo e o cristianismo, eles têm uma certa diferença, a gente vai ver, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Então tem essa diferença, ela tem essa difusão, certo? E a gente vai ver as principais culturas e as religiões dessa localidade, beleza? Também os conflitos que delas provém, porque se a gente prestar bastante atenção, toda essa diversidade cultural e essa religiosidade na questão das diferenças religiosas, a gente vai ver um conflito em relação a isso, né? Por exemplo, a gente tem aí recentemente o Estado Islâmico, né, matando vários e vários cristãos que estão indo para essas áreas, né? Então a gente vê a morte de muitas pessoas que se dizem cristãs em relação a isso, tá? Então a intolerância religiosa, infelizmente, tem tomado conta não somente no cerco que nos move, mas também lá fora. O que significa isso? Eu quero dizer que não é somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo que existe essa intolerância, esse preconceito, né? E a gente vai ver a melhor forma de trabalharmos isso e como não praticarmos isso faz muito bem para a sociedade, beleza? Então com isso a gente vai fazer uma leitura, tá? Na página 258, do Oriente Médio e seu espaço. E eu queria que alguém, por favor, fizesse a leitura dessa página para mim. Dessa página não, só desse assunto, Oriente Médio e seu espaço, por favor. Pode ler. Ótimo, obrigado, Jefferson. Então veja bem, gente, a gente vai observar aqui
de forma bem rápida e objetiva, tá? A gente vai ver aqui a questão do espaço do Oriente Médio, tá? Do espaço desse continente, tá? Então, o Oriente Médio, esse termo Oriente Médio, ele vai surgir ali somente na Primeira Guerra Mundial, ok? Então, após a Primeira Guerra Mundial, onde esse território foi dividido em 4 partes, né, também, a gente vai ver ali a divisão desse território e o nome que ele compõe, tá? Que é Oriente Médio. Então, a gente vai ver que essa expressão, ela é de cunho por ocidentais, perdão, é uma expressão cunha por ocidentais para indicar a localização de uma porção de terras de acordo com uma antiga orientação eurocêntrica, que essa orientação está ligada justamente pela questão da ligação com a Europa, tá? Como a gente até viu aqui no final que o nosso colega leu, a questão do sudeste, né, da Ásia, que ele liga o continente da África com o continente da Europa. Então a gente tem aqui uma ligação. A gente tem aqui uma ligação, né, entre o continente da África e a Europa, e nisso a gente encontra, por exemplo, uma localização de uma porção de terras, tá certo? Algumas questões aqui bem amplas. Então, professor, se o senhor colocar onde é que se localiza o Oriente Médio, então fica entre os continentes da África e da Europa, beleza? Ok? Como o próprio livro diz, ela é como é que eu posso dizer? Ela é uma região estratégica, né, que facilita, como por exemplo, as relações com ambos os continentes, com países de ambos os continentes, facilitando muito Jesus amado, esses acordos, né, com ambos os continentes. Então isso ajuda muito, e isso foi uma questão bem estratégica. Como eu falei, o termo do Oriente Médio só foi se dado após a Primeira Guerra Mundial, e as suas relações ali a sua criação foi de forma estratégica, beleza? Então a gente aqui vê a área dessa região caracterizada aqui por 7.465.398 km², e a gente vê aqui que é uma área territorial extensa, né, bem extensa. A gente vê aqui no mapa político do Oriente Médio, a gente vê aqui algumas regiões que tem como território extenso, como a Arábia Saudita, o Irã e a Turquia, né, como áreas de grandes proporções, né, digamos assim, grandes proporções, certo? Então essas áreas aqui, elas indica, né, as maiores áreas territoriais do Oriente Médio, beleza? Então a gente aqui temos aqui a Arábia Saudita, né, de Bahrein, do Catar, de Chipre, da parte asiática do Egito, os Emirados Árabes, o Irã, o Iraque, Israel, o Líbano, a Palestina, a Síria, que é da Turquia, enfim. A gente vê aqui algumas regiões que são presentes nessas localidades. A gente, por exemplo, já ouviu muito da Turquia, já ouviu muito do Irã, já ouviu muito do Iraque, mas muitas vezes a gente não parou para estudar essa região e do porquê, por exemplo, essas áreas entrarem em tantos conflitos, né? Que a gente vê e assiste na televisão que essas áreas passam por diversos conflitos, diversos problemas, mas por quê? Porque essas áreas sofrem tanta perseguição, né? A gente vai ver disso na aula, beleza? Eu queria que alguém também fizesse a leitura aí da natureza, por favor. Se pudesse outra pessoa. Lê aí, por favor.
Perfeito, Luiz. Obrigado, viu, pela leitura. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção a partir de agora, tá? Não que nessa primeira parte vocês não tivessem prestado atenção, mas é porque nessas partes aqui precisa de uma atenção especial. Porque a natureza e a diversidade étnica e cultural, como a gente vai ver daqui a pouco, elas são bastante importantes para entendermos um pouco sobre a localidade dessa região e entendermos as principais culturas e religiões que abrangem, né, esses países, digamos assim, tá? Então vamos lá. Na natureza que Luiz leu, a gente vê que os climas predominante nessas regiões os climas desérticos e semidesérticos, tá? Então, por isso que a gente, por exemplo, viu nos objetivos a escassez de água, né? Então, infelizmente, essa localidade, né, essas localidades territoriais, elas não beneficiaram essas regiões em relação às chuvas. No caso, as chuvas são escassas. Não é à toa não é à toa que a gente vê presente o deserto do Saara, né, que é um dos maiores desertos do mundo, se não o maior deserto do mundo, né, caracterizado por uma área extensiva muito grande, né, causada justamente por seu clima desértico, beleza? Onde a gente não vê, por exemplo, presente ali a fertilidade, né? Então a gente vê essa dificuldade, abrange essa dificuldade, né, em relação a isso. Então os climas desérticos, eles são combinados com um relevo montanhoso. O que significa isso, professor? Eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente quando o relevo ele é montanhoso, ele dificulta a agricultura. A gente viu isso lá na questão do Japão. Vocês lembram que a agricultura no Japão ela era bem dificultosa pelo fato de ser cercado por montanhas, né, e isso dificultava muito a agricultura. Mas mesmo assim, com essas dificuldades, tanto de moradia, né, porque a gente viu que a moradia também é algo muito difícil, quanto a agricultura era algo basicamente difícil, né, de se implementar em cada localidade. A gente viu que isso acarreta, né, essa questão dos climas desérticos e semidesérticos e o relevo montanhoso, eles acarretam limitações para a sobrevivência. Infelizmente, a gente não vai ter ali, como por exemplo aqui no Brasil, onde as regiões, por mais que elas apresentem dificuldades naturais, né, aqui no Brasil é possível você viver, né, construir a sua casa em certo lugar, né? A gente aqui abrange um território onde há facilidade de implementar a moradia, a facilidade de você praticar a agricultura, a facilidade de você se locomover de uma área para outra, diferente, gente, aqui do Oriente Médio, que isso limita muito a sobrevivência das pessoas pelo fato de encontrarmos aqui áreas desérticas, principalmente nas áreas mais digamos assim, pobres, né, do país, né? Muitas vezes há pessoas passando fome, desnutridas, né, pelo fato de não se alimentar bem. Isso é uma realidade que acontece nessas áreas do país, né? Principalmente ali como ele pega um pouco da África, né? Na África ali, só uma questão aqui para alertar vocês também. A gente pensa que a África, mudando um pouquinho do assunto, é um continente pobre, mas não é assim. É algumas áreas específicas da África que apresentam algumas características tristes, né, na situação da pobreza no país, tá? Mas não é toda a África. Tanto é que alguns lugares da África são bastante ricos, né? São bastante ricos. Mas voltando aqui para o Oriente Médio, em algumas localidades, muitas vezes as pessoas passam fome, passam dificuldades e não tem como implantar uma moradia ali pela dificuldade daquele território, né? Por exemplo, aqui no Irã, o Irã tem muita dificuldade em relação a isso, né? Justamente por além de ficar entre montanhas, rodeados de montanhas, a gente vê a dificuldade do país em relação às guerras que eles estão tendo constantemente.
né? Pelo fato das suas casas serem explodidas junto com sua família. Gente, é algo triste, né? Então é uma realidade triste que esse país vive, né? Então isso limita a sobrevivência do país, tá? Essas dificuldades infelizmente limitam. Então a gente vai ver agora as densidades demográficas, tá? Como a gente viu lá no Japão também, as densidades demográficas, onde se localiza uma grande quantidade de pessoas, né? Onde as pessoas se reúnem mais e tudo. A gente vê que elas são encontradas nas proximidades nos desertos e oásis da região, principalmente em áreas como a Turquia, Síria, Líbano e Israel, que são as principais áreas, são as principais áreas dessa região do Oriente Médio, são os principais locais onde as pessoas querem ir, né? Querem presenciar qual é a realidade desses países, tem a curiosidade, tem a vontade mesmo de estarem presentes nesses locais, tá? Então, nessas regiões do Líbano, da Turquia, da Síria e de Israel, elas apresentam ali um clima mediterrâneo, né? Eu acredito que vocês já viram essa questão do clima mediterrâneo pelo fato dela pegar ali o clima vindo do mar Mediterrâneo, e assim elas inundam essas regiões. Observem aqui que tanto a Síria quanto a Turquia, quanto o Líbano e Israel, elas ficam presentes em áreas perto do mar Mediterrâneo. Então o clima que vem do mar Mediterrâneo, ela invade essa região, invade a região dos países, né? Essa temperatura, digamos que amenas, eu posso dizer que é amenas, né? Que não, ela chega numa temperatura não tão alta, justamente para ela receber ali uma temperatura fresca vinda do mar Mediterrâneo, justamente por isso é o nome de clima mediterrâneo, porque elas vêm do mar, né, Mediterrâneo, beleza? A gente vê aí na Mesopotâmia, né, onde os rios Tigres e Eufrates proporcionam o desenvolvimento de antigas civilizações e práticas agropecuaristas, né? A gente vê que graças ao rio Tigre e Eufrates, né, acredito que vocês já estudaram um pouco aí da história do Egito e já, né, viram um pouquinho sobre a importância que eles tinham a respeito do rio Tigre e do Eufrates. Tanto é que eles acreditavam que os deuses abençoaram ele em relação a esses rios, no qual apresentam ali algumas áreas férteis, né, onde foi implantada a agropecuária, né, tanto a plantação quanto a criação de animais, né? Então isso facilitou muito a civilização antiga, né, no seu processo de desenvolvimento, tá, nas práticas agropecuárias, certo? Então isso, nessa região aí, na época antiga, a gente vê uma densidade demográfica em torno ao rio Tigre e Eufrates, beleza? Tem até algumas informações aqui que a gente viu, que é o clima desértico, né? A gente viu aí o clima desértico, a gente viu o relevo montanhoso, a densidade demográfica, né? E agora a gente vai ver os grandes vazios populacionais, tá? Esses vazios populacionais, eles estão ligados e espalhados pelos extensos desertos da Arábia Saudita, justamente por aquele local ser desértico. Então a falta de água, a falta de infraestrutura, de mercados, né? Porque imagina aí você implementar um mercado nesses desertos, né? Infelizmente é muito difícil. Então isso dificulta muito as pessoas morarem nesse tipo de localidade, né? Justamente porque as pessoas não querem morrer de fome, né? Então vocês imaginam aí essa área desértica, né? E causando aí a morte de pessoas, né? Então a gente vai ver aí nessas áreas um vazio populacional, né? As pessoas não querem morar nesse tipo de áreas, né? Justamente também por elas serem áreas montanhosas, como Luiz leu, né? Então isso dificulta muito a vivência das pessoas, né? A gente vai ver ali também na cordilheira do Hindu, né, em Kush,
a sudeste, onde se denomina o clima frio de montanha. Né? Então, nesses climas frios, onde a gente vai ter aí no Afeganistão, no Irã, na Turquia, ocorre a queda de neve. Né? Um frio extremamente intenso, né? Com essa queda de neve, prejudica também a vivência das pessoas, né? Prejudica muito, né? Pelo fato do frio extenso, né? Isso causa pneumonias, né? Causa um mal-estar em algumas pessoas, apesar desses países as pessoas já estarem acostumadas, né? Com esse tipo de troca de clima e tudo mais, assim como a gente viu no Japão, que eles estavam acostumados com os desastres naturais que acontecem, como os furacões, os vulcões, os terremotos, né? A mesma coisa que acontece com o pessoal dessas áreas. Por exemplo, se a gente saísse daqui para ir para a Turquia em tempo de neve, né? A gente basicamente, eu falando por mim, eu iria morrer de frio, podia colocar umas 20 bermudas de roupa, porque eu já estou acostumado com o clima desértico aqui da região nordeste, do sertão, né? Eu já estou acostumado com esse tipo de clima e já estou bem familiarizado com isso, né? Então cada região vai se adequar ao tipo de clima, né? De cada região onde você mora, por exemplo, certo? Então isso é muito importante para entendermos a questão natural, tá? Da natureza dessa região do Oriente Médio, tá? Climas desérticos, relevo montanhoso, densidade demográfica nas regiões, em áreas, por exemplo, entre a Turquia, e a gente já viu isso, e grandes vazios populacionais nos extensos desertos da Arábia, beleza? Vamos ver aqui a diversidade étnica e cultural para finalizarmos por hoje. Eu gostaria que alguém lesse aí para mim, tá? 259 até a página 260, por favor. Lê aí, Paulo, por favor. Pedro, né? O cachorro aí tava meio bravo. O cachorro tá bravo, não, Pedro? Pedro saiu. Mas vamos ver aqui, ó. Ele saiu, mas vamos vendo aqui, ó. Em virtude, tá? Acompanha aí comigo. Em virtude de a região ser a maioria islâmica, a língua mais falada é o árabe, que pode ser dividida em corânico, né, do Alcorão, ou em clássico, língua dos religiosos e intelectuais. E o árabe moderno, que foi construído no início do século XX e é o idioma oficial da maioria dos países. Contudo, outras línguas, como o persa no Irã, e milhares de dialetos são falados na parte da Ásia. Beleza? Então observamos aqui algumas questões aqui, tá? Culturais e religiosas dessa região. Tá? Vamos analisar aqui ponto por ponto, beleza? Então a gente vai ver aqui, o predomínio
né, do grupo étnico que é semita, né, ligados ali aos árabes e judeus, ligados também a ser um povo antigo, né? Os árabes, eles têm ali eles têm aqui uma história extensa em relação ao seu surgimento, né? Entrando ali da época dos judeus, né? Os judeus vêm muito tempo, né? Desde ali de Abraão, lá da Bíblia e tudo mais, né? E estendendo ali a sua história, onde Deus ali levantou seu povo e tudo mais. Então esses povos, né, são antigos, mas vivem até hoje, né? Eles vivem até hoje, construíram, né, a sua civilização. Então a gente vê o predomínio étnico, né, desses dois povos, tá? Acarretando aí 65%, né, em torno ali de 310 milhões de habitantes, tanto árabes como judeus, certo? Podemos encontrar outros, a gente encontra ali os turcos, os iranianos, libaneses e sírios, né? Mas o predomínio da região do Oriente Médio é desses povos. Se a gente vê na página 260, aí nesse mapa dos grupos étnicos, a gente vai ver que a maioria é constituída pelos árabes, né? Então a importância que o árabe tem nessa região é muito extensa, é muito grande. A gente vai ver daqui a pouco mais sobre isso. Mas a gente vê a importância dele em relação a isso. A gente vê aqui, por exemplo, também a gente vê aqui os turcos também ali abrangindo uma área muito grande, né, em relação a isso. A gente vê aqui os judeus também nessa parte bem pequena, né, de Israel, mas a questão dos judeus é que eles influenciaram muito em relação a isso, beleza? Influenciaram muito. Então a maioria dos povos faz parte da cultura e da religião islâmica. Então a maioria desses povos ali na Arábia Saudita, em Iêmen, em Omã, na Jordânia, na Síria, no Iraque, é predominante a questão da religião islâmica. Por isso que a sua cultura é ligada ao islamismo. Por isso que é ligado ao islamismo, pelo fato de que o islamismo ele ter contribuído muito, né, para a formação do Oriente Médio, beleza? A gente mas tem nada não, eu terminei de ler, tá, Pedro? Mas muito obrigado mesmo assim, tá? Então a gente vê aqui, pessoal, que a cultura, né, os povos, esses povos, uma grande maioria, ela faz parte dessa cultura pelo fato de estarem ligados à religião islâmica, né? Como, por exemplo, a gente tem ali os muçulmanos como o principal povo e a principal religião ali do islamismo, né? A gente tem ali o pessoal do Estado Islâmico ali caracterizando ali fortes ameaças aos Estados Unidos e aos cristãos ou aos judeus, né? Então eles estão ligados muito a isso, certo? A gente vê algumas poucas exceções, né? Como a gente vê aqui em Israel. Israel, gente, ela faz uma grande resistência em relação ao povo islâmico, né? A gente vê que o Estado Islâmico, eles fazem fortes ameaças a Israel, querendo tomar o controle de Israel. A gente vê aqui que Israel ela é um país capitalista, né? Um país capitalista, onde tem o apoio dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, em uma época bem passada, a gente viu o conflito que o Estado Islâmico teve com os Estados Unidos, né, ao ponto de Trump ameaçar com o lançamento de mísseis atômicos, né, bombas atômicas. Então o mundo ficou em apreensão de como iria acontecer, até que
o Estado Islâmico deu uma recuada em relação a isso, né? Mas o conflito aí é gigantesco entre Israel e o Estado Islâmico, as religiões islâmicas, pelo fato da religião judaica e pela religião árabe, elas não se baterem em seus propósitos, né? Causando conflitos em relação a isso, né? Então a gente vai ver aqui nessas regiões de Israel o predomínio do judaísmo, né? O predomínio do judaísmo. Mas esse predomínio a gente só vai encontrar ali em Israel, né? Tanto é no mapa aí étnicos, a gente vê que a maior concentração é de Israel. Não se iluda, né? A gente não deve se iludir pelo tamanho do território de Israel. Por mais que ele tenha um território relativamente pequeno, ele é uma grande potência, tá? Em questão bélicas, por exemplo, em questão das bombas atômicas, tanto é que são fornecidos a partir dos Estados Unidos, tá? Então, a gente não deve se iludir em pensar que Israel é pequeno em relação ao seu poder econômico, mas ele é muito grande, certo? Muito grande. Então a gente vai ver aqui, né, em virtude de a região ser a maioria islâmica, ou seja, pelo fato do predomínio dessa região ser a religião islâmica, né, a maioria fala árabe, justamente por isso, pelo fato de que a sua religião está centralizada na religião arábica, né? A gente vai ver ali o predomínio da língua. Nessa língua, gente, ela é dividida, tá? Ela é dividida. A gente vai encontrar aqui o corânico do Alcorão, ou seja, é uma língua arábica antiga, né? Escrita lá por Maomé. Vocês já estudaram história e tal, contando ali a história de Maomé, que ele recebeu ali do Deus Alá uma profecia e tudo mais. Enfim, encontramos ali, né, uma língua antiga relacionada ao Alcorão, que é o livro sagrado deles, tá? Em relação a isso, a gente vai ver que essa língua ela é utilizada apenas para os religiosos e os intelectuais. Ou seja, professor, o senhor quer dizer que essa língua não é utilizada por todos? De forma alguma. Essa língua só pode ser utilizada em duas questões: ou em questões religiosas, ou somente os intelectuais, aqueles que entendem aquela língua, né, que é uma língua, apesar de ser a língua arábica, é uma questão diferente, então só é utilizada apenas pelos intelectuais, aqueles que têm uma boa compreensão, né? Por exemplo, a gente tem isso presente, como por exemplo a gente observa o inglês. O inglês ele tem uma certa diferença em cada país. O espanhol também vai ter um dialeto, por exemplo, diferente em cada país. Então tudo é questão do desenvolvimento, né, do seu país. Como por exemplo o português, gente. O português ele passou por grandes transformações. A gente vê, por exemplo, quando a gente lê um livro de Machado de Assis, a gente vê um português bem rebuscado, com uma linguagem um pouco diferente, mas que as pessoas naquela época, os intelectuais que liam os livros, eles entendiam e compreendiam o que o autor queria dizer. Por isso que hoje a gente precisa da matéria da língua portuguesa, porque a gente analisa o que aquele autor queria dizer e tudo mais. A gente tem que ver isso, né? Então é a mesma coisa aqui que acontecia. Então essa língua corânica ela é utilizada apenas pelos religiosos e intelectuais, e a gente aqui vai ter o árabe moderno, tá? O árabe moderno, que é o idioma oficial do país. Então esse idioma é utilizado até hoje, tá? Onde as pessoas ali falam comumente umas com as outras a partir desse idioma, tá certo? Então ele é presente no país, tá certo? Ele é presente no país e tem essa principal característica, beleza? Então é dividido em duas formas. A língua falada em corânica
ou do Alcorão, ou língua, ou árabe moderno, beleza? Ou árabe moderno. A gente vai ver que esse árabe moderno, ele surgiu ali no século XX, né? Ele surgiu no seu século XX, por isso que ele é moderno. A gente ali estava entrando no início do século XX, então na época moderna, onde ali a gente estava vendo ali o início da Revolução Industrial e tudo mais. Então ele surge ali no século XX, no início do século XX. A gente vai ter outras línguas, tá, gente? A gente vai ter ali a presença do persa, né, da língua como persa, no Irã, e de milhares outros dialetos, tá? Milhares outros dialetos, como por exemplo eu falei do inglês, né? Em cada região é tido um dialeto diferente, né? Eu não entendo muito de inglês, eu sou horrível no inglês, mas o pouco que eu entendi é que cada região, por exemplo, o inglês da Inglaterra é diferente do inglês norte-americano. Então isso é bem presente. Gente, eu vou passar o trabalho, mas eu não vou passar hoje, tá? Na semana que vem eu vou passar um trabalho, eu acredito que vai ser um pouco até extenso, tá? Mas eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, tá certo? Hoje não. Hoje eu vou deixar vocês relax, certo? Deixar vocês ok hoje. Beleza? Então a gente vê, tá terminando nossa aula, a gente percebe aqui os diferentes dialetos nessa parte da Ásia. A gente está falando aqui do Irã, né, que é onde a língua falada é a persa, né, e alguns outros dialetos pegando ali a Ásia, né, que cada região ali vai ter um predomínio e um dialeto diferente. Cada região vai ter um dialeto diferente, beleza? Com isso a gente termina a aula de hoje, tá certo? Em relação a tudo isso. Alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação? Se tiverem, esse é o momento. Diga aí. Se vocês preferirem em grupo, eu posso passar em grupo para vocês. O que vocês acham? Beleza? Ok, eu passo em grupo. Agora eu quero saber da maioria, gente. Coloca aí no chat se não quiser escrever. Vocês preferem o trabalho em grupo ou individual? Beleza. Grupo, beleza. Então, a atividade que eu vou passar na semana que vem, eu vou fazer ela em grupo, tá certo? Aí vocês podem ver o jeito que vocês querem fazer. Se não der para ir para casa do colega, vocês podem entrar em chamada de vídeo e fazer junto na chamada de vídeo, enfim, a forma como vocês preferirem, tá certo? Então beleza, por hoje é só. Mais alguma coisa? Não, beleza, tranquilo, gente. Vamos aqui para a chamada? Esse assunto é bem interessante, gente. Eu sou fascinado pela história do Oriente Médio, tanto é que eu quero me especializar em história do Oriente Médio. Eu acho incrível a história deles, né, como o berço da civilização. E eu queria que até vocês prestassem muita atenção, que esse Oriente Médio é bem cobrado no médio, viu? Ele é bem cobrado. Peraí. Anderson. Beleza, Anderson. Do jeito que eu for chamando, já pode sair, tá? Ana Júlia. Ok, Ana, tchau, tchau.
Antônio Jefferson. Beleza, Antônio. Tchau, tchau. Eduardo Emanuela. Eduardo Emanuela, tá aí. Faltou. Emanuel Wesley. Eu pulei a Ana Lara. Ana Lara, você tá aí? Ana Lara tá aí, ok. Acho que eu pulei mesmo, foi mal. Emanuel Wesley tá aí? Não, né? Faltou. Fagner. Tchau, tchau, Ana. Beleza, Fagner, valeu. Isabel. Eduarda, né, Eduarda? Eu tenho colocado falta, mas eu coloco aqui, tá? Você tava aí. Isabel. Tá aí, né? Beleza. José Henrique. Beleza, José. Caênia. Ok. Kerlon. Então a gente entende, né, que o conflito no Oriente Médio é algo que se torna até comum aos nossos olhos, né? A gente vê que o Oriente Médio ele é recheado de conflitos, né? Alguns países, como a gente viu, como os árabes e os judeus, existem uma rivalidade entre eles muito grande em relação ao Estado de Israel, né? Aquela área territorial ali, existe uma disputa muito grande entre eles, e a gente vai ver um pouco sobre essas disputas, né? E a gente vai ver que isso não é uma questão qualquer, né? A gente pode olhar e dizer, mas é uma besteira, professor, mas não é, para eles não é uma besteira, tá? Muitas vezes que aos nossos olhos possa parecer, mas não é, tá? Eu não vou pedir para alguém ler, certo? Eu quero que vocês somente acompanhem comigo, tá? Acompanhem comigo a leitura. Então, a criação do Estado de Israel, né? A gente tem isso daí como tópico. Então, a ideia da criação de uma pátria judaica já existia desde o final do século XIX. Então, isso não é algo atual, né? Isso é algo que já possui aí um tempo relativamente recente, não apresenta um tempo muito grande, mas é uma ideia basicamente recente, né, sobre a criação de um Estado para os judeus, né, uma pátria para os judeus, né, porque a gente vê que a derrota dos judeus pelos romanos em 70 depois de Cristo deu início a um período de 2000 anos de dispersão ou diáspora pelo mundo. Então a gente vê que os judeus eles começaram a se espalhar depois ali da derrota pelos romanos em 70 depois de Cristo. A gente vê que os judeus eles começaram a se espalhar por diversos locais do mundo e começaram a se fixar. Por exemplo, você pode até perguntar, professor, por que existe judeu, por exemplo, como o Silvio Santos, que a gente tratou aqui na aula no Brasil? Justamente porque os judeus eram perseguidos naquela época e eles tiveram esse período de dispersação ou diáspora, né? Eles não tinham um local fixo, então eles teriam que procurar alguns locais no mundo para se fixar, certo? Como a gente vê que os pais de Silvio Santos, os seus avós, né, onde que ele queria se referir, eram os principais líderes de Portugal, onde eles tiveram que ser mortos pela fogueira da Inquisição. Então a gente vê que os judeus eram muito perseguidos naquela época, né? Onde a gente vê até aqui na leitura que eles foram perseguidos, assassinados e jogados em guetos,
né? Isso é uma questão bem triste, é uma situação bem conturbada que os judeus eles sofreram com o passar do tempo, né? Onde eles eram obrigados a vestir roupas que os distinguisse dos demais povos, além de serem impedidos de possuir propriedades na Europa cristã durante vários séculos, né? O que os levou a se tornarem comerciantes e financistas. Então, tudo isso, né, a partir do momento da queda em Roma, da queda onde houve a derrota dos judeus em Roma, a gente vê que eles passaram por várias circunstâncias conturbadas em seu passado, né? A gente vê que eles usavam até roupas para distinguir eles dos povos, né? Daquela região, né? Então a gente vê aí, né, o preconceito das pessoas em relação aos judeus, né? Onde a gente vê também que eles eram impedidos de possuir propriedades na Europa, né? Eles não podiam ser livres, basicamente. Gente, isso é escravidão, né? Você não ter um país, você não ter uma localidade, você não ter um local e dizer, esse local é meu, né? Então os judeus não tinham isso, eles eram dispersos no mundo, eles não tinham um local fixo. Então, o que levou a eles a se tornarem comerciantes e financistas, né? Eles começaram a investir por si só, como por exemplo, novamente citando Silvio Santos, né? Como ele era ajudante de camelô, ele financiava o seu dinheiro e juntava o seu dinheiro para investir em outras áreas. Ou seja, Silvio Santos é um financista e um grande empresário, certo? Então era a mesma forma como os judeus também da época faziam, tá? Eles trabalhavam e juntavam o dinheiro, né, que ganhavam a partir do comércio que era realizado, e começavam a juntar para que no futuro eles pudessem investir e se tornassem empresários de grandes negócios, certo? Contudo, né, no entanto, o povo judeu desenvolveu uma forte valorização de grupo, né, importante para manter a unidade das tradições e dos valores culturais preservados ao passar do tempo pelas famílias e pela comunidade judaica. A gente entende que desde muitos anos atrás, falando um pouco aqui da Bíblia, lá de Abraão, de Moisés e tudo, os judeus eles são conhecidos por guardarem tradições, né? A gente vê que os judeus eles guardaram de uma forma especial o Torá, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi escrito por Moisés. A gente vê que eles guardaram todos os mandamentos em relação ao que Deus tinha falado para o povo, né? E eles guardaram de uma forma que eu não estou aqui falando de crença, eu não estou falando aqui sobre a minha crença, eu estou falando sobre a crença judaica, né? E aquilo que eles preservaram durante muitos e muitos anos, tá? Não estou aqui se referindo à religião, estou se referindo ao povo judeu, tá? A crença que eles acreditam. Então, referente a isso, de acordo com isso, a gente vê que eles preservaram toda a história, né, que foi passada de geração em geração, não por boca, mas por escrito, tá? Por escrito. Naquela época a gente tinha as pedras, né, que era conhecida. A gente tem várias outras fontes de escrita na época, e a gente vê que, né, os judeus eles têm essa característica de preservar, e eles têm também uma característica muito importante que é a valorização de grupo, né? Então eles mantinham essa unidade, mesmo eles estando em regiões diferentes, mesmo eles estando em culturas diferentes, eles preservaram as tradições e os valores culturais que foram passados por suas famílias, né, e comunidades. Gente, isso é muito, mas muito lindo, tá? Com todo respeito às pessoas que não admiram
a religião judaica, e eu acho isso fascinante, porque imaginam vocês não terem um local onde morar há cerca de 2000 anos, num período de 2000 anos, você não ter um local, você não ter um lar e dizer que é meu, esse local é meu. E mesmo assim, você estando em cultura diferente, você estando em local diferente, você preservar a cultura que foi passada de geração em geração. Por isso que eu fico, às vezes, com raiva de paraibano que vai para São Paulo, passa um mês e volta querendo ser paulista. Eu fico doido com esses negócios. Cara, preserva a tua cultura, preserva aquilo que foi passado por tuas famílias. Eu sou muito tradicional em relação a isso, tá? Lógico que existem pessoas que vão morar, né, moram cerca de 10, 20, 30 anos em um local e começam a se adequar com aquele tipo começa a se adequar àquele tipo de região, né? Lógico que você vai ficar mais familiarizado com aquilo, mas os judeus, eles mantinham as suas tradições, eles preservaram a sua cultura para que ela não fosse corrompida ou que não fosse mudada, né? Mas que fosse de acordo com o que os pais, né, passaram aos seus filhos. Ok? A gente vê aqui no mapa abaixo os principais destinos dos judeus após a intervenção romana em 70 d.C. A gente vê aqui a Judéia como pico, né, principal, onde houve ali a tomada dessa região, né, onde Roma interveio aqui, né, e a gente vê as diferentes localidades em que os judeus eles se espalharam, né? Aqui para a Babilônia, a gente vai ver que eles se espalharam para a Galácia, para o Egito, pegando aqui para a Lídia, né? Pegando o mar Egeu aqui. Alguns foram para Épiro, alguns aqui para a região da Itália, né? Pegando aqui essa região da Itália referente à Cilícia. Outros aqui pegaram a Europa, onde tínhamos aqui a Gália, né, Alvécia. A gente tem também outros judeus indo em direção à Espanha. Lembrando que esse mapa aqui, a gente está falando da época 70 d.C., tá? Esse mapa aqui é referente a esse tempo, tá? Então, com isso, a gente vê, a partir desse mapa, a dispersação do povo judeu para diferentes localidades de cada continente, certo? Uns indo para a África, outros indo para a Europa, alguns pegando aí uma parte da Ásia e tudo mais, tá? Então, essa unidade do povo judeu, ela fez surgir com acentuada força entre os judeus que viviam na Europa o movimento sionista, né? Cuja finalidade principal era criar um estado judaico, de preferência na Israel bíblica chamada de Sion. Então aqui a gente vê esse movimento sionista, né, criado aqui na Europa, né, onde a gente vai ter judeus da Europa que organizaram esse movimento, né, com a finalidade de criar um estado judaico e de uma forma preferencial na Israel bíblica. Não sei se vocês conhecem um pouco da história judaica. Eu acho que eu falei aqui um pouco, mas sobre a questão religiosa deles. Eles acreditam que Deus há de enviar um Messias, né, que salvará esse povo das mãos do inimigo, né? Mas, professor, e Jesus? Né, Jesus Cristo, que é o Salvador dos cristãos, né? E Jesus Cristo, que é tido como um Messias, né? Os judeus não acreditam que Jesus ele é um Messias, né? Mas sim um homem enviado por Deus, que veio à Terra para falar a respeito de Deus. E outros ortodoxos, né, aqueles mais fiéis à lei judaica, acreditam que Jesus foi um impostor, né? Que Jesus foi um blasfemador, dizendo que era filho de Deus, mas na verdade era um impostor e um falso profeta, né? Um falso Messias. Então, por isso, os judeus esperam até hoje o Messias, né? E eles acreditam que o Messias ele vai chegar à cidade de Jerusalém. Por isso que era preferencial que fosse na Israel bíblica, que na época era chamada de Sion,
né? Então eles queriam, de uma forma preferencial, que o Estado judaico fosse nessa Israel bíblica. Eles não queriam que fosse em outra localidade, mas sim nessa região. Então a gente vai ter aí o jornalista Theodor Herzl, né, que afirmava que a Palestina é uma terra sem povo, ou seja, ele negava a existência dos palestinos enquanto nação para justificar que o seu povo, o judeu, tinha direito a ficar com essa terra. Então a gente tinha aqui o Estado da Palestina, a gente tinha uma quantidade significativa de pessoas morando nessa localidade, mas o que acontece é que Theodor Herzl, né? Eu não sei pronunciar muito esse segundo nome, mas vamos chamar ele de Theodor. Então Theodor, ele dizia que a Palestina era uma terra sem povo, onde ele negava a existência dos palestinos, né? Então, com isso, ele fez isso, né, para justificar que o seu povo judeu tinha o direito para ficar com essas terras, né, por causa da sua história, por causa daquilo que eles tinham passado, por causa da sua tomada de terra e por ser um povo sem terra, né, eles diziam que a Palestina era uma terra sem povo. Estão conseguindo compreender aí mais ou menos? Então eles diziam que essa terra deveria ser dos judeus por causa que as pessoas não moravam lá, visto que existia povos palestinos. Mas ele queria dizer isso no sentido que a gente vê mais para baixo, né? Ele foi o criador do sionismo, esse camarada aqui, esse Theodor foi o criador do sionismo. É uma ideologia atrelada a um projeto de expulsão dos habitantes da Palestina, que tinha a maioria de muçulmanos, cristãos e árabes. A gente tem aqui agora, preste bastante atenção nessa parte aqui, que é muito importante para entendermos um pouco sobre esse sionismo, tá? Primeiro, que essa questão de Theodor ter falado que a Palestina era uma terra sem povo, sendo que existia, né, palestinos enquanto nação, né, o único objetivo dele era que os judeus tivessem direito a ficar com essas terras, tá? Então ele criou esse movimento sionista, essa ideologia, com o objetivo de expulsar os habitantes palestinos, tá? Então a gente vê que na Palestina não haviam somente essa questão dos palestinos apenas com uma religião. A gente tinha aí muçulmanos, cristãos e árabes, tá? Então a gente vê aí todos esses povos e os judeus queriam expulsar esses povos para tomar essa Israel bíblica que eles tanto almejavam, que ficava nessa região da Palestina. Todo mundo conseguiu entender aqui mais ou menos o objetivo aqui de Theodor? Estão conseguindo compreender? Ok, Wesley, tranquilo. Vou dar uma olhada depois, tá bom? Então a gente vê isso acontecendo nessas localidades, tá certo? Lembrando que tudo isso foi organizado na Europa, tá? Tudo isso foi organizado na Europa e pelos judeus dessa região. Então, segundo o historiador judaico-americano Norman Finkelstein, o consenso ideológico em que se desenvolveu a crença sionista era o de que a Palestina deveria conter uma maioria judaica e este seria o real obstáculo para a reconciliação com os árabes. Então a gente vê, de acordo com esse historiador judaico, né, a gente vê a partir dele, né, que o consenso ideológico em que se desenvolveu a crença sionista era de que a Palestina deveria conter uma maioria judaica. Então aquele território ele não deveria pertencer apenas para os muçulmanos, cristãos e árabes, mas deveriam ter uma parte, e uma grande maioria na verdade, do povo judaico, justamente por sua história, né, de conflitos, de percas, né? Então uma grande parte do seu território deveria haver
o judaísmo, né? Então esse seria o real obstáculo, né, para a reconciliação com os árabes. Então isso com certeza iria ter uma dificuldade muito grande, visto que os árabes não se davam bem de forma alguma com os judeus, tá? Então a pátria histórica dos judeus incorporava toda a Palestina, incluindo a Transjordânia e as montanhas de Golã ao sul do Líbano, né? A gente tem aí as fontes em relação à região onde se encontrava a Palestina, né? Então a partir desse momento, organizações judaicas de todo o mundo passaram a enviar dinheiro para financiar a passagem de colonos, principalmente os judeus europeus e russos, em direção à Palestina. Então, judeus de todo o mundo, a gente viu que os judeus eles foram para áreas totalmente diferentes, e a gente viu que eles começaram, os judeus que tinham uma condição elevada, começaram a financiar aos outros judeus e as outras organizações judaicas. Elas começaram a enviar, contribuir com dinheiro, né, para a passagem de colonos, principalmente de judeus europeus e russos, em direção à Palestina, justamente para a tomada, né, de uma parte do território, né, porque os judeus anseiavam, eles queriam, né, uma parte da Palestina, principalmente aquela parte bíblica. Então eles ansiavam por isso, eles queriam a todo custo. Por isso que houve um financiamento para que fossem enviados judeus europeus e russos para a Palestina. Então ali por volta de 1904, já havia aproximadamente 100 judeus imigrados trabalhando em várias colônias agrícolas formadas na Palestina. E esse número cresceu de forma vertiginosa até a criação do Estado de Israel em 1948. Observem aqui a inteligência dos judeus em relação a isso. Eles começaram a investir para a viagem de alguns judeus europeus e russos em direção à Palestina, onde formaram ali uma porção de 100 pessoas, e a partir disso houve um crescimento vertiginoso, e onde, né, a gente vai ver que a partir de várias colônias agrícolas formadas na Palestina, esse número ele cresceu, onde em 1948 a gente vai ter aí a criação do Estado de Israel, né, onde a gente vai ter aí durante o período o fim, né, da Primeira Guerra Mundial e a derrota dos alemães e seus aliados entre os turcos revelaram a verdadeira face do jogo em que haviam entrado os semitas, judeus e árabes, os quais sofreram as consequências mais danosas, né? Entre os anos de 1922 a 1936, a população judaica saltou dos 11% do total da população da Palestina para 28%. Então a gente vê que no fim, né, da Primeira Guerra Mundial, entrando aí quase para a Segunda, né, a gente vê que houve esse crescimento absurdo da população judaica, né, e onde favoreceu muito para a criação do território israelense, né, em relação ao povo judeu. E de 1918 até 1948, os judeus haviam comprado uma parte das terras palestinas, por causa dos grandes investimentos que estavam sendo realizados. A gente viu mais acima que não era à toa que os judeus, as organizações judaicas, estavam financiando alguns judeus europeus, né, e russos em direção à Palestina para comprar, né, essas terras, de acordo com os produtos, né, agrícolas que eram financiados, né, que eram extremamente conhecidos. Isso foi expandido cada vez mais, até os judeus comprar uma parte significativa do território palestino, né? Então, aos poucos, os palestinos, principalmente os pobres, perdiam suas terras e o controle sobre a Palestina. Então vejam aqui que aos poucos, não de forma apressada, né, mas cerca de 30 anos
cerca de 30 anos, os judeus começaram de forma inteligente a dominar o território palestino. Até mesmo os pobres perderam as suas casas, né? Sem piedade, né? Os judeus, eles buscavam a todo custo dominar esse território palestino, certo? Então a gente vê aqui que com o final da Primeira Guerra Mundial iniciou-se uma luta nacionalista contra a ocupação britânica e a colonização dos judeus, né? Com a influência aí dos ingleses, né, em relação à colonização dos judeus. Então os congressos árabes rejeitavam a formação de um governo. Peraí que eu me perdi. Então os congressos árabes rejeitavam a formação de um governo judaico. Né? Eles negavam que os judeus deveriam ter direito a essas terras. Né? Os judeus eles alegavam que os judeus não tinham direito, que quem tinha os direitos eram os árabes, né? No caso os muçulmanos, certo? Então eles negavam, né? Eles rejeitavam a formação de um governo proporcional às religiões, bem como o princípio do lar nacional judaico. Reivindicavam o fim da imigração judaica e insistiam na formação de governos nacionalistas entre os árabes. Então os imigrantes judeus não tinham o menor interesse de se integrar ao mundo local. Quase todos seguiam o pensamento sionista de Teodoro. Então a gente vê aí a expansão do sionismo, e a gente vê que a Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra. Falavam o Yiddish, que eram os judeus da Europa Oriental, e o hebraico, que era a língua tradicional do povo Israel. Principalmente o hebraico, que até hoje é bem conhecido entre o povo judeu. O povo judeu. E não davam mostras de querer relações com os árabes. Então os judeus, eles não queriam ter nenhuma relação entre esse povo árabe, tá? A relação deles seria bem restrita, bem conturbada, digamos assim também. Então os muçulmanos, por sua vez, não aceitavam conviver ao lado de não muçulmanos dentro do próprio Islã. Então no islamismo, como religião deles, a gente vê que eles não aceitavam de forma alguma conviver com os judeus, porque os judeus tinham uma religião diferente, tinham uma crença diferente do Deus deles. E eles acreditavam que aquela região era onde Alá está presente, e é lá onde é o verdadeiro território islâmico. E a gente vai ter aí, em contraste, o povo judeu, onde eles acreditavam que Jerusalém é a terra bíblica, e que eles deveriam ter ela de qualquer custo. Gente, vocês já imaginaram aqui o problema que vai ter, Vocês já pararam para pensar, Em um lado dos árabes, eles têm ali como meio de fé Alá, e eles acreditam que aquela região ali é sagrada para eles. Do outro lado, os judeus que acreditam também que aquela região é sagrada. Já imaginaram o conflito, Então a gente vai ter aí um conflito grande entre esses dois países. Na página 268, quero que vocês abram aí. Na página 268, a gente vai ver que a intolerância de ambas as partes resultou em vários conflitos na formação de grupos paramilitares de ambos os lados, em diversas mortes. Gente, complicado aqui, Então a gente vê a intolerância dentro desses dois lados, sem acordos nenhum de ambas as partes. A gente vê aí o conflito que ambos teve, onde causou diversas mortes. Diversas mortes. A gente vai ter aí em cerca de 1947, onde a ONU resolveu solucionar o conflito entre 1,3 milhões de árabes e 800 mil judeus. Observem aí a quantidade de pessoas que estavam entrando em conflito, E vocês pararam para pensar que se não houvesse essa solução, a gente teria mortes em cima de mortes, Então a sua proposta era a criação de dois estados, um judeu
e outro árabe. Então os palestinos não aceitaram o acordo, o que levou a uma guerra em 1948. Então a gente observa aí que houve a tentativa desse acordo para evitar mais mortes, mais catástrofes, né? A ONU ela se intrometeu, né, na disputa que estava tendo entre esses dois países. A ONU, como uma das maiores organizações mundiais, né, ali financiada pelos Estados Unidos, e a gente vê que a proposta era a criação de 2 estados, um árabe e outro judeu. Pronto, solucionava esse problema. Mas eles aceitaram? Não, principalmente os palestinos que não aceitaram, onde levou a guerra de 1948. Porque se eles tivessem aceitado, as mortes seriam evitadas ainda mais. Ainda mais. Então a gente vê que esses problemas acarretou em uma guerra extremamente complicada, que trouxe aí mortes e causou assim na história desses 2 países uma tragédia muito grande que durou aí cerca de um ano. Mas essa guerra árabe israelense, a gente vai tentar ver um pouquinho dela, apesar de faltar pouco tempo, mas a gente vai ver aqui algumas questõezinhas bem importantes para que a gente possa analisar e entender, tá certo? Então, como podemos explicar a vitória dos judeus contra os palestinos? A gente já sabe que é um vencedor, né? Um spoiler aí, ó. A gente vê que como uma maioria que estava fora do território conseguiu vencer a maioria que era dona do território há muitos séculos. Então o sucesso dos judeus se deveu à política de apoio à imigração realizada pelos britânicos. A gente vê aí que os ingleses eles ajudaram e financiaram de uma forma positiva, né, aos judeus. Então essa vitória que os judeus tiveram em cima dos árabes foi graças a uma política de apoio, né, através da imigração realizada pelos britânicos, né? Essa imigração do povo judeu para a Palestina se deu a partir das influências britânicas, em qual influenciou para a ida dos judeus até essas regiões. Tá? Então, enquanto os judeus se uniam em suas propostas para realizar os seus objetivos, os árabes estavam sofrendo os resultados de suas divisões internas entre as famílias, classes sociais e seitas religiosas, e os sionistas aumentavam seu poderio militar dentro da Palestina. Então a gente vê que em um lado da Palestina a gente tem os árabes que sofreram a partir dessa divisão que houve entre essas famílias e essas classes sociais referente às seitas religiosas. Então essas divisões elas prejudicaram, apesar de o número de árabes ser maior do que o dos judeus, eles não foram inteligentes em seu poderio militar, eles não investiram em seu poderio militar, diferentemente dos judeus, que eles ali organizaram e começaram a investir de forma significativa, né? Então os sionistas eles aumentavam seu poderio militar dentro da Palestina, né? Dentro da Palestina. Então eles começavam a aumentar enquanto os palestinos só brigavam, enquanto os árabes só brigavam, só discutiam, só entravam em conflito. Né? Então a chegada da Segunda Guerra Mundial provocou um rearranjo, né, nos conflitos. Então novamente as potências mostravam seu interesse pela região. E tanto árabes como palestinos utilizavam a situação para estabelecer acordos que beneficiaram seus interesses. Então, a partir disso, que a gente vê aqui, os acordos que os palestinos eles começaram a ter em relação a essa Segunda Guerra Mundial. Né? Então, se a relação ela ficasse mais próxima com determinado país, os investimentos de determinado país iriam influenciar para o crescimento dos palestinos, principalmente dos árabes. Né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista começou uma batalha contra a Inglaterra, atacando seus postos e tomando suas armas, ao mesmo tempo que negociavam com a Tchecoslováquia para adquirir mais armas. Então, vejam aqui que os sionistas eles buscavam a todo custo, né, ampliar o seu território, ampliar suas
influências, né, ali roubando e batalhando contra a Inglaterra, né, atacando seus postes e tomando as suas armas. E outro lado, né, a gente vê aí os acordos que ele tinha com a Tchecoslováquia em adquirir armas. Então a gente vê aqui a expansão do movimento sionista, que crescia cada vez mais, e principalmente nesse período da Segunda Guerra Mundial, apesar que, né, a gente vê que Hitler matou vários judeus, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Houve várias mortes de vários judeus que perderam seus entes queridos, perderam as suas famílias em relação às mortes que eram feitas nessa época, eram realizadas nessa época. Então, infelizmente, houve muitas percas dos judeus, mas a Palestina em si, os sionistas que tinham nessa localidade, crescia cada vez mais, tá? Então, a razão desses ataques era a rejeição à proposta britânica, né, de criação de 2 estados para os judeus e palestinos. Olha bem, gente, a cara de pau dos judeus. A gente vê que os britânicos, eles contribuíram, né, para a imigração realizada pelos britânicos, né, eles contribuíram de forma significativa, mas ao mesmo tempo eles atacaram os postos britânicos em busca de armas por causa da proposta que eles colocaram na criação de 2 estados, né, com a criação de 2 estados. Então os cabos estavam ficando doidos. Então, com o fracasso dos planos de partilha dos britânicos, o assunto foi levado para a ONU. Então o assunto foi levado para a ONU para ser discutido e para saber o que é que iria acontecer. Então a gente tem aí maio de 1947, onde foi instalada a Comissão Especial das Nações Unidas para a Palestina, que era a UNSCOP, né? Então a gente tem aí essa comissão especial que em 29 de dezembro do mesmo ano, o plano de partilha da UNSCOP foi colocado em votação. Então houve aí 33 votos a favor, entre eles o dos Estados Unidos e da União Soviética, né, que a gente tem aí nesse período os 2 países com a maior potência mundial, né, tanto os Estados Unidos como a União Soviética. Então eles votaram a favor. Então basicamente era unânime, né, porque esses 2 países tinham a maior influência mundial e eles votaram a favor. E a gente vai ter aí 13 contra e 10 abstenções. Então estava aprovada a criação do Estado Judeu, que incluiria a Galiléia Oriental, de Haifa até Azath. Então a gente tem ali, além do trecho entre o deserto de Negev até o Golfo de Aqaba, né? E aí também a criação do Estado Árabe, incluindo a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então a cidade de Jerusalém, de importância religiosa para os muçulmanos, cristãos e judeus, localizada na Cisjordânia, seria considerada área internacional. Então observamos aí com essa leitura que a gente fez do livro didático que foi aprovado a divisão, por mais que os 2 estados não concordassem, foi criada essa divisão, onde ficou uma parte para os judeus e a outra parte para os árabes, certo? Então a gente vai ter ali no dia 14 de maio de 1948, outro líder do sionismo internacional, que foi o judeu David Ben-Gurion, tá? Então esse camaradinho aqui, ele leu o documento de independência do Estado de Israel. Então Israel agora não dependia de ninguém. Agora eles realizaram o objetivo que eles tinham desde o início, que era ter sua própria nação, tá? Então agora Israel era independente, certo? Então agora a gente vai ter um Estado independente, ok? Então a gente vai ter aí do outro lado, na página 269. Pessoal, deu para entender mais ou menos até aqui? Eu estou lendo aqui, eu estou explicando aqui disparadamente. Estou tentando ser rápido,
Gente, qualquer dúvida você diz, professor, para aí, volta e me explica de novo, tá? Que eu explico. É porque eu tô indo muito rápido, porque a gente tem pouco tempo, tá? Temos pouco tempo. Então preste atenção, porque esse conteúdo é para prova, beleza? Então a aprovação, na página 269, a aprovação desse plano de partilha foi facilitada por dois motivos, tá? Na questão da partilha, tá? Tanto do lado judeu quanto do lado árabe. Então ela foi por dois motivos, preste atenção. Primeiro, os horrores dos holocaustos judeus durante a guerra pelos nazistas, né? Como eu falei aqui para vocês, né? A partir dessas mortes que houve, a partir do governo nazista comandado por Hitler, a gente vê que houve várias mortes a partir dos holocaustos, onde os judeus eram queimados vivos. Gente, muito triste isso, mas infelizmente aconteceu. A gente vê que eles foram queimados, né? E por causa disso também foi um dos motivos para a aprovação desse plano. E o segundo é o interesse dos estadunidenses e soviéticos em enfraquecer o colonialismo inglês e francês no Oriente Médio, né? Porque a gente sabe que tanto os ingleses como os franceses, eles influenciaram e eles tinham um certo monopólio em relação a essas regiões, né? Então, tanto o lado socialista quanto o lado capitalista, né? Tanto o lado dos Estados Unidos como da União Soviética, eles queriam enfraquecer esse monopólio que estava nas mãos dos ingleses e dos franceses. Então os árabes, principalmente palestinos, que não foram convidados para participar das negociações, recusaram-se, por meio da Liga Árabe, a aceitar a partilha decidida pela ONU, né? Então esse fato acarretou o primeiro confronto militar entre os países árabes e o Estado de Israel, iniciado em julho de 1948, dia após a retirada das tropas inglesas, né? Porque a gente sabe que houve um enfraquecimento dos ingleses nessa área, tá? Então, os árabes, eles não aceitaram e até hoje não aceitam o Estado de Israel pertencente aos judeus, né? Porque eles acreditam que o monopólio dessas áreas pertence a eles, né? Não, os judeus não têm parte desse território, dessa região, tá? É algo que simplesmente pertence ao povo árabe, né? Que esse território é somente dele, né? Então a gente vê que o que é a Liga Árabe, né? A Liga Árabe é um agrupamento de países árabes fundado em 1945 com a finalidade de acompanhar e condenar os laços econômicos, sociais, políticos e culturais entre os seus membros, como também intervir em disputa entre eles, né? Então a gente vê que é um agrupamento de alguns países árabes, né? Onde eles se reúnem e decidem acompanhar e coordenar os laços econômicos, sociais, políticos e culturais de outros países árabes que está passando por essa dificuldade ou passando por algum problema econômico, social, seja qual ele for, tá? Então eles não aceitaram a divisão desses dois estados e eles começaram ali, e onde a gente vê aí que acarretou o primeiro confronto militar entre os países árabes e o Estado de Israel. Tranquilo? Com isso a gente vai dar encerramento a essa aula de hoje.